Bom dia, galerinha do primeiro ano. Então vamos hoje, para mais uma aulinha de Biologia da Frente B. Hoje a gente vai estar estudando a unidade temática 7, tá, pessoal? Que é a formação de novas espécies. Então é o último capítulo, a última unidade aí do nosso livro-texto, tá? Desse bimestre. E ela vem então para fechar todo um ciclo, de aprendizado que nós tivemos desde o início. A gente começou o nosso livro falando, sobre a origem da vida, as teorias, que dão embasamento para que a gente possa compreender, como a vida surgiu no planeta Terra. A teoria dos coacervados, a teoria de Oparin-Miller, as teorias que dizem, que alguns blocos construtores e alguns micro-organismos vieram, de fontes extraterrenas através, de cometas, asteroides, enfim, de como essa vida teria surgido no nosso planeta. Dando sequência, a gente também aprendeu um pouquinho sobre as teorias da evolução. A gente entendeu como a vida surgiu e como ela foi se modificando ao longo dos tempos, dos milhões de anos que a gente tem passado aí, nas diversas eras. Então, quando a gente para pensar um pouquinho nas diversas eras aí, do nosso planeta, essa vida ela foi se modificando. Então, de acordo com alguns teóricos, ela surge no meio aquático, nos mares primitivos, e ela vai se modificando e sofrendo, modificações ao longo dos tempos, e para que elas possam, de maneira, de acordo com as pressões seletivas que elas vão sofrendo, esses seres vivos possam conseguir viver naqueles locais. Então, a gente vamos tendo modificações, esses organismos vão passando por modificações, adaptações que vão permitir que eles sobrevivam naqueles ambientes tão diversos. Então, enquanto eles estão no ambiente aquático, posteriormente, quando eles começam a ir para ambientes terrestres, modificações na parte reprodutiva, tanto para animais, quanto para a parte dos vegetais. Então, algas, que não têm tecidos tão estruturados, que elas vão passando, a ter tecidos mais organizados, posteriormente tendo vasos condutores, os animais no sentido, também reprodutivo, enfim, mecanismos de sobrevivências ao longo dos tempos. E aí, pessoal, quando a gente estuda, essas teorias aí evolucionistas, a gente ouve muito falar das variabilidades das espécies, variabilidade dos seres vivos. Então, quando a gente estuda essa parte da especiação, de formação de novas espécies, a gente também está falando um pouquinho sobre evolução. São conceitos que estão atrelados, que eles estão ligados, não tem como separar, tá? Então, vamos aí para o primeiro conceito, que é o conceito de especiação. Então, o que é uma especiação? Especiação é o quê? Formação de novas espécies, tá? E ela é uma consequência muito frequente, o quê? Do processo evolutivo, tá? Então, um dos primeiros, naturalistas aí a ter essa visão do conceito mesmo teórico de espécie foi o Canvot Linné, Então, Canvot Linné, também conhecido por Linneu, ele teve essa visão de observar características da forma, características morfológicas dos seres vivos. Por quê? Então, vamos lembrar, Canvot Linné, ou Linneu, ele foi o quê? Um grande taxonomista. Ele é considerado o pai da taxonomia, O que é taxonomia? Classificação dos seres vivos, naquele sistema que você já deve ter estudado, que é o sistema Ficofage, do reino, filo, ordem, classe, família, até chegar no gênero e espécie,
Então, o que que o Linneu fez? Ele foi agrupando, né, os seres vivos em grandes grupos, né, grupos maiores e depois grupos mais específicos, grupos mais próximos, né, de acordo com as características funcionais, com as características fisiológicas desses organismos. Né? Então, quando ele chega lá, né, no táxon da espécie, é porque eles têm características o que muito, muito parecidas. Então, Linneu ele tinha esse olhar sobre a morfologia. Então, se ele tinha esse olhar sobre a forma, sobre as características, né, anatômicas, fisiológicas, embriológicas dos seres vivos, ele era o que? Extremamente apropriado ele criar o que a gente fala de conceito morfológico de espécie. Então, esse conceito morfológico de espécie foi criado pelo Linneu para explicar o quê? Que a espécie ela é um conjunto de seres vivos, né? Cujos organismos vão apresentar o quê? Uma grande semelhança, uma grande similaridade física. Então, eles vão ser o quê? Muito parecidos e apresentarem, então, o quê? Conceitos, então, morfológicos, o quê? Comuns, né? Então, conceitos, o quê? Morfológicos muito comuns, muito parecidos. Então, esse seria o quê? O conceito morfológico da espécie, que é dita por Linneu. Ok? Então, se perguntarem para você, o conceito morfológico de Linneu, o que é? Ele dizer o quê? Que espécies são conjuntos de indivíduos, de organismos que têm o quê? Características morfológicas muito parecidas, muito semelhantes, tá? Só que aí a gente chega naquela parte das raças e das subespécies. Então, quando você vai observar na natureza, pessoal, nós temos muitas espécies que são subdivididas em raças. E raças com características morfológicas muito distintas. Veja bem, por exemplo, cachorro, que é o exemplo que o livro de vocês traz. Nós temos desde cachorros muito grandes, com formatos muito diferentes. Né? Por exemplo, ele traz o pastor alemão e um poodle. Né? Então, muito diferente, característica muito diferente. E são todos da mesma espécie. Né? Então, essa característica das raças ou das subespécies, ela acaba que impacta um pouquinho nesse conceito morfológico de Linneu, né? Do que seria espécie para Linneu, tá? Então, se eu perguntasse para vocês na prova, né, me expliquem uma dificuldade de se utilizar o conceito morfológico de Linneu. Ele vai ser difícil quando a gente utiliza o quê? A análise de subespécie das raças, né? Então, nós temos aí espécies com raças muito diferentes, bovinos, né, equinos, que tem muitas raças ali que às vezes têm morfologias diversas, né? Porém, em 1942, pessoal, vai surgir um outro conceito, que é o conceito que a gente mais utiliza hoje em dia, tá? Que é o conceito biológico da espécie. Que ele foi proposto, né, por um moço, não sei falar muito bem esse nome, Ernest Mayr, não é assim não. Mas enfim, esse conceito surgiu em 1942, então esse biólogo trazia, né, um conceito de espécie baseado que na capacidade que os indivíduos têm de gerar descendentes viáveis. Então vai estar totalmente relacionado o quê? Com o aspecto reprodutivo, né, desses animais. Então, indivíduos, organismos da mesma espécie, eles têm que ter o que a gente fala de intrafertilidade e interesterilidade. Intra, dentro, né? Então, eles têm que ser férteis dentro ali daquela população. E eles têm que ser estéreis. Entre espécies diferentes, eles são estéreis. Eles só podem ser férteis dentro da própria espécie, tá? Então, foi esse conceito aí conceito biológico da espécie totalmente baseado no que a gente chama de isolamento reprodutivo de espécies diferentes, tá? Então, esse moço aí, o Mayers, não sei falar o nome direito, vocês me desculpem, pessoal, mas ele definiu, então, esse conceito biológico da espécie, né, como um grupo de populações ou indivíduos da mesma espécie, né,
que eles deverão ser capazes de reproduzir entre si, né? Então eles podem reproduzir entre si, e desse processo reprodutivo irão gerar o que? Descendentes férteis e descendentes viáveis, né? E que eles estejam em isolamento reprodutivo com espécies diferentes dele, tá? Então, organismos da mesma espécie vão ter esse conceito de intrafertilidade, ou seja, dentro da mesma população de indivíduos da mesma espécie, eles serão férteis. Então, se for da mesma espécie, tem que ser fértil, né? E o dentro deles vai, né, gerar descendentes, então, né, capazes de se reproduzir e viáveis. E a interesterilidade, ou seja, né, haja um isolamento reprodutivo entre as espécies. Para Myers, né, o critério mais importante para a gente definir essa espécie não é a morfologia, e sim a capacidade reprodutiva, tá? Então, isso aí, pessoal, é um ponto principal na teoria de Myers. Ela vai dar certo para todos os organismos? Não. Por que não? Porque nós temos muitos organismos, muitos seres vivos que não se reproduzem sexuadamente, e sim por reprodução assexuada. Então, nós vamos ter, por exemplo, as bactérias que se reproduzem na sua maior parte, né, por bipartição. Vamos ter alguns outros organismos que vão se reproduzir por esporulação, né, enfim, né, por partenogamia, espécies vegetais, né, que fazem um tipo de brotamento, brotos, né, estrelas do mar, né, enfim, organismos que vão se reproduzir de forma sexual. Então, ela não é válida para todos, né, mas na maior parte dos seres vivos ela é muito, extremamente válida, tá? Então, quando vocês forem estudar isso, pensem, para Myers, né, o conceito biológico de espécie, então vai ficar da seguinte forma: o que é uma espécie? Espécies são aqueles indivíduos, né, que são capazes de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. E que, quando cruzados com indivíduos de espécies diferentes, eles não irão, né, gerar descendentes férteis. Ah, professora, existe exceção. Existe, né? Existe exceção. A gente tem aí, né, o burro e a mula. Tá? O burro e a mula são vindos de cruzamentos de espécies diferentes, né? Mas aí na próxima aula a gente vai estar comentando um pouquinho sobre isso, que a gente vai falar dos tipos de isolamento reprodutivo, que a gente já entendeu que as espécies estão em isolamento reprodutivo. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho aí desses cruzamentos aí de espécies diferentes que acabam por acontecer, mas que, né, esses indivíduos que são gerados, eles são o quê? Inviáveis. Por exemplo, o burro, ele é estéril, não consegue gerar descendentes. A mula, né, às vezes até consegue, dependendo do cruzamento dela. Tá ok, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.